Oi, minhas santeirinhas e meus santeirinhos de plantão. Bora para mais um lindo vídeo? Minha gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a transfiguração de Jesus. Confesso a vocês que eu não sabia muito bem sobre isso, não. E eu fiquei maravilhada quando consegui entender melhor o que foi, né? Esse evento da transfiguração de Jesus. E é mais ou menos assim, minha gente. Eu vou dizer a vocês de uma maneira bem humilde, bem singela, sabe? Do que eu entendi. É mais ou menos assim, minha gente. Dizem que em uma paisagem bem empoeirada, tipo paisagem de deserto, sabe? Lá da Galileia, um homem chamado Jesus, sim, é o nosso Jesus Cristo. Ele caminhava por lá. E, minha gente, Jesus, como a gente pode lembrar, né, de outras imagens, aparições, a gente vê que ele era um homem comum do cotidiano. É uma pessoa como a gente. E por ele ser tão parecido com a gente estava acostumado com ele nessa forma somente humana. E ele andava pela Galileia e ele sentia o sol queimando a pele dele, a poeira nos pés e a fome depois de um longo dia. Assim como nós, quando a gente vai ao trabalho, chega, quando a gente vai num lugar muito distante, a gente tem sede, a gente tem fome, a gente fica cansado. Jesus também não era diferente. E ele estava nessa paisagem e sentiu muita fome nesse dia, depois dessa longa caminhada. E seus amigos, que eram pescadores e coletores de impostos, o viam como alguém de sua turma, uma pessoa comum, do convívio. Ele era aquele amigo que tinha sono, que também se irritava, que chorava a morte de um amigo. E ele, o próprio Deus, ele se fez um de nós, né? Ele se fez como um humano comum, um humano. E aí, minha gente, foi o seguinte: na maioria das vezes, ele escondia a sua luz divina, né? Para que nós pudéssemos enxergar a sua humanidade, para que ele pudesse ficar mais próximo da gente, né? Para criar essa proximidade, essa familiaridade, né, com o ser humano. E aí, o que aconteceu? Um dia, algo muito inesperado, muito surpreendente, extraordinário. Jesus, ele subiu uma montanha com os seus 3 amigos mais próximos. Esses amigos eram Pedro, Tiago e João. E o ar estava frio. E a paisagem, ela tinha uma neblina, sabe, do entardecer. Tava com neblina e tava um dia frio, né? Diferente dos outros dias, aquele clima da Galileia, de deserto, de seco, de poeira, de muita sede, né? Tava um dia frio, esse dia estava um dia frio. E de repente a história mudou. Não havia mais poeira, não havia cansaço, não havia frio. A humanidade de Jesus, minha gente, por um breve e glorioso momento se dissipou. Meu Deus! As suas roupas, antes que eram simples, se tornaram mais brancas que a neve. E uma luz intensa, que parecia vir de dentro dele. Meu Deus! Essa luz, ela ofuscou a todos. Veio de dentro de Jesus, minha gente. Isso tudo acontecendo com Jesus. E os amigos dele veio tudo isso, imagina. Meu Deus, seus amigos que o conheciam também, eles viram algo que nunca poderiam ter imaginado. É como nós, acontece com um de nós isso. Imagine, a glória do próprio Deus.
o próprio Deus se fez ali, ao lado dele. Apareceram dois homens que haviam morrido há séculos, Moisés e Elias. Eles apareceram ao lado de Jesus. O véu se abriu e a glória divina de Jesus transpareceu. Meu Deus, dá para sentir o coração disparar. Imagine eles que estavam lá e viram toda essa glória do nosso Jesus. A humanidade que ele tanto valorizava, por um breve momento, foi posta de lado. Ele não era mais apenas o homem da Galileia. Ele era o Filho de Deus. E em toda a sua luminosidade e poder. É de chorar, não é, minha gente? Imagina, tu vê na tua frente aquela imagem, aquela bênção, o próprio Filho de Deus na tua frente, ao teu lado. E teu amigo. A cena assustou os discípulos, porque é algo muito glorioso para nós, né? Que somos humanos, tão falhos, tão pequeninos. Imagina ter essa luminosidade. É a presença do próprio Deus, né? Então essa cena ela assustou os discípulos, sabe? Mas também trouxe uma fé a eles inabalável. Inabalável, minha gente. Isso é o fortalecimento de fé, de vida, de crenças, né? Eles viram com os próprios olhos a verdade de quem ele era. O homem que se fez Deus e o Deus que se fez homem. A partir daquele momento, a vida deles nunca mais seria a mesma. Eles haviam presenciado a luz da verdade. Meu Deus, como é bonito poder ouvir isso, né, minha gente? Olha que passagem linda. Você, meu santeirinho, minha santeirinha, já teve um momento especial em que a glória de Deus se manifestou de forma inesperada em sua vida, como aconteceu com os discípulos? Deixe para mim nos comentários. Muito obrigado, meus santeirinhos e minhas santeirinhas. Até a nossa próxima aventura. Tchau!